Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Que alegria ter você aqui comigo em mais um devocional para a gente aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Queridos, hoje o tema do nosso devocional é uma pergunta e diz bem assim: tenho sido manso ou nervoso? Pare para refletir um pouquinho na sua vida e pense: tenho sido manso ou nervoso, nervosa? Queridos, para a gente discorrer um pouquinho sobre esse tema, eu quero tratar com vocês daquela passagem do Sermão do Monte. É uma passagem muito conhecida que se encontra em Mateus capítulo 5. Eu lerei os versículos 3 e 5. Diz assim: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. E o versículo 5 diz o seguinte: felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Queridos, como é lindo a gente se aprofundar nesse Sermão do Monte e quantas coisas nós podemos aprender com ele, né? Uma das coisas que ele trata aqui é sobre a humildade. A gente consegue perceber, queridos, que a humildade nos permite confiar em Jesus, mesmo em meio às privações. A humildade, ela estimula os oprimidos a se regozijarem. A humildade, queridos, é uma qualidade que nós devemos almejar nas nossas vidas. Nós precisamos almejar a humildade, porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê que através da humildade, a gente consegue ter uma promessa de Deus sobre nós. Fala assim: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Tenho certeza que você quer morar no céu um dia com o Senhor. E queridos, nós precisamos ser humildes nessa terra. Mas eu te faço uma pergunta: por que tantas pessoas ainda relutam em ser humildes? Quando eu fiquei pensando nessa pergunta, queridos, eu me peguei pensando que talvez seja pelo preço que nós temos que pagar para desenvolver a humildade. O preço que é necessário pagar, as pessoas não querem se submeter. As pessoas relutam em ser humildes. Quando a gente fala em humildade, a gente precisa se desviar do orgulho, queridos. A gente precisa olhar para a palavra e respeitar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. No livro de Tito, capítulo 3, diz bem assim: olha uma coisa que nós temos que obedecer, que nós temos que respeitar, que está na palavra. Diz assim, Tito 3, os versículos 1 e 2, diz assim, lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Não devemos falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Queridos, a palavra de Deus é cheia de advertências para nós. E esse devocional hoje mexeu muito comigo. Eu estou passando isso para vocês, mas esse devocional mexeu muito comigo, porque, queridos, não é fácil a gente desenvolver a humildade nos dias que nós estamos vivendo. Hoje em dia, para pensar, as pessoas não têm paciência umas com as outras. As pessoas não sabem lidar com as situações que têm se levantado na vida delas. A gente não tem paciência com o nosso próximo. A gente já fala ríspido com os outros. A gente acaba sendo estourado. A gente vive nervoso, vive bravo. Queridos, quando a gente olha para 2 Coríntios, na palavra de Deus, Paulo, ele fala, que os humildes, quando a gente se torna humildes, nós nos alegramos em meio às fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades. Nós passamos por isso sendo humildes e principalmente porque nós amamos o Senhor. Ele fala bem assim: quando nós somos fracos,
aí sim nós somos fortalecidos pela presença de Cristo. Nós temos que desenvolver a humildade, queridos, assim como Paulo fala lá em Coríntios, a gente tem que se submeter a Deus, nós devemos nos submeter à palavra do Senhor, nós temos que nos submeter à disciplina do Senhor. Queridos, hoje eu quero trazer esse alerta para mim e para vocês. Vamos seguir as instruções do Senhor que consta na palavra. Vamos agir sobre os desígnios de Deus. Vamos pedir para o Senhor para a gente ser manso com todas as pessoas. Parar de falar mal dos outros, parar de fazer contenda, parar de fazer comentário maldoso. Queridos, se não tem nada para falar, não fala mal dos outros, não fale. Fecha a boca, fique em silêncio. Ore pelas pessoas difíceis que estão ao seu redor. O Senhor nos fala, nos exorta na palavra, queridos. Sejamos humildes, mansos. Vamos aprender a ser calmos, pessoas delicadas, homens e mulheres delicados que se submetem à palavra do Senhor. Queridos, o mundo está assim, absurdamente com falta de paciência. As pessoas não têm mais paciência uns com os outros. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Nós precisamos pedir para o Senhor para trazer sobre nós a mansidão, para a gente suportar as provocações, para a gente saber dar respostas mansas, para a gente saber como se comportar, para a gente não ser inconveniente. Se a gente precisar falar alguma coisa, que o Senhor nos dê a ocasião oportuna para a gente falar, sem ser desagradável. Que nós possamos ser a calmaria, queridos, quando todos ao nosso redor se exaltam. Em nome de Jesus, entenda essa palavra. Que a paciência controle a nossa vida, a nossa alma. O mundo já está fora de controle, queridos, e nós precisamos pedir para o Senhor para que essa humildade, essa mansidão venha sobre nós nesse dia. Grave essa frase: a humildade transforma, fortalece e produz recompensas eternas. Vamos fazer essa nossa oração hoje, queridos, pedindo para o Senhor mudar tudo aquilo na nossa vida que precisa ser mudado. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Ah, papai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa palavra dura, por essa palavra de exortação. Senhor, primeiramente eu quero te pedir perdão, Pai, pelos meus pecados. Pedir perdão, Senhor, por todos os pecados daqueles que estão orando comigo nessa hora, meu Deus. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que a gente se vê revoltados, que a gente se vê nervosos, que a gente perde a paciência com os outros. Senhor, nos perdoe por isso, Pai. Que venha sobre nós a mansidão do Espírito Santo, que venha sobre nós, Pai, a humildade do Senhor sobre nós, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a mudar o nosso comportamento, a mudar o nosso caráter, a mudar a nossa personalidade. Senhor, ajuda-nos a olhar as situações ao nosso redor e que a gente entenda, Senhor, aquilo que o Senhor tem trabalhado em nós e o que o Senhor tem trabalhado naqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, papai, porque nós queremos, Deus. Nós almejamos morar com o Senhor no céu. E nós sabemos que nós precisamos consertar essas falhas da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nesse dia. Muda, Senhor, o nosso coração. E que a paz, a mansidão, a humildade venha sobre nós, que nós possamos nos submeter ao Senhor, nos submeter à sua palavra e nos submeter à disciplina e à correção que o Senhor tem para nós. Nós te amamos, Deus, e nós te bendizemos nesse dia. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.